Olá pessoal, aqui fala Johnny Cash e neste vídeo vou falar sobre como analisar ações baseando-se em 5 indicadores. Mas antes disso já digo de antemão que existem vários outros indicadores que você pode levar em conta na hora de analisar uma ação. E que esses indicadores representam o resultado apresentado na empresa no passado. E assim como no mercado financeiro, não quer dizer que os resultados do passado se repetirão no futuro. Temos que levar em conta também algumas coisas que vêm acontecendo no nosso país. O aumento da taxa de juros, as incertezas enquanto as eleições presidenciais, o aumento de auxílios, o estouro do teto de gasto do governo, e tudo isso trouxe a nossa bolsa para baixo. E você tem empresas que sofrem muito com isso, principalmente aquelas empresas que trazem um resultado no futuro para o presente, principalmente empresas de tecnologia, como por exemplo a Melius, que subiu muito desde o seu IPO, mas nos últimos 12 meses vem caindo mais de 90%, atingindo patamares abaixo do seu primeiro preço no seu IPO. Por outro lado, temos empresas que também não apresentam tanta queda assim, aquelas empresas que talvez não sejam tão favoritas do povo, não apresentam tanto crescimento assim, mas porém que são muito sólidas e muito grandes. Mas o ponto aqui em si é que você, não olhando os indicadores, você sempre vai querer comprar o que está subindo e vender o que está caindo. Só que analisar o preço de um ativo, de uma ação, é só um indicador, claro que muito importante, mas por sua vez, se você só olha o preço de uma ação, os outros indicadores podem estar muito bem subindo, mas você não vai ver. E isso vai te dizer o seguinte: apesar do pessimismo do mercado, apesar dessa empresa estar caindo no seu preço, essa empresa nunca esteve tão boa quanto ela está agora. Quando for analisar uma ação, não leve em conta só o preço da ação, se ele está caro ou está barato. Leve todos os indicativos em conta. E isso vai te mostrar se é melhor você aumentar o aporte naquela empresa, aumentar a sua posição, ou se é motivo para você não fazer nada, deixar parado, ou se ainda é motivo para você vender a sua posição e pegar esses recursos e aplicar em outra empresa, ao invés dessa que está se deteriorando, para que no futuro você consiga trazer uma renda, uma rentabilidade previsível, porque ninguém consegue prever o futuro. E para isso eu separei 5 indicadores. O primeiro é um indicador de crescimento, o CAGR. O indicador de eficiência, margem líquida. Vamos olhar a margem líquida da empresa e o que isso significa. O indicador de rentabilidade, que é o ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, que em inglês é Return on Equity. E dois indicadores de preço. Um é o PL, que é o preço sobre lucro, e o PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial. Mas calma, calma, não precisa apavorar, não precisa ficar com medo, que a gente vai entender cada um desses indicadores e aprender a analisar uma empresa mais a fundo. Nosso primeiro indicador é o CAGR, C-A-G-R, Compound Annual Growth Rate, ou seja, é a taxa composta de crescimento anual. Você pode utilizá-lo para várias coisas, desde ver a receita, ver o lucro, ver a margem. Interessante mesmo aqui é ver se esse crescimento ele tem ficado maior ao longo do tempo, porque se ele for muito pequeno mesmo, tipo 2% ao ano, na ponta do lápis, essa empresa nem vai ter crescimento. E o interessante é que você busca empresas que tenham um crescimento robusto, tanto na receita quanto no lucro. E para fazer isso, eu vou utilizar um site que já utilizei nos vídeos passados, chamado Status Invest. Bom, já estou aqui no site do Status Invest, vou deixar o link na descrição se você quiser acessá-lo. E também estou nas ações da Itaúsa, mais especificamente nas ações da Itaúsa preferenciais, que é ITSA 4. Se você não sabe o que é ações preferenciais e ações ordinárias, ações de units, vou deixar um vídeo aqui em cima onde eu explico passo a passo o que são as ações em units, preferenciais, ordinárias, o que é a bolsa de valores em si. Então, se você quiser se aprofundar mais, é só clicar no link aqui em cima e ver o vídeo lá. Como vemos nos indicadores da Itaúsa, o CAGR, a receita dos 5 anos, está em 11%, ou seja, ela cresceu por ano 11%. É um crescimento muito bom e muito alto. Se clicarmos aqui, ó, vai abrir as receitas dos últimos 5 anos, que ela não teve um tanto crescimento assim em 2013, cresceu um pouco, foi crescendo em 2019, porém, a partir de 2019, 2020 e 2021, ela teve um grande crescimento e está se mantendo em 11% ao ano. A sua média de crescimento fica em 2,5%. Isso devido a Itaúsa fazer várias aquisições durante esse tempo. Se vimos aqui o crescimento da Itaúsa está em 11%, isso afeta em outros indicadores. Por exemplo, se os investidores veem que o preço da empresa está muito caro, porém, se ela tem um crescimento grande, vale a pena investir nessa empresa, pois ela vai crescer ao longo do tempo. Mesmo se dá ao contrário, se a empresa está com preço bom, porém ela não tem crescimento, a chance dessa empresa vir a começar a dar prejuízo é muito alto. Então é um dos indicadores importantes é ver se a empresa tem um crescimento. E a Itaúsa está com 11% de CAGR. Se olharmos para o lucro da Itaúsa, há também um crescimento muito grande.
Se arredondarmos aqui para 11%, o crescimento da Itaúsa cresce a cada ano 11%. Mas ainda assim existem empresas que têm um crescimento e um lucro muito mais agressivo. Eu abri aqui os indicadores da B3, que é a nossa bolsa de valores, e ela tem um CAGR monstruoso de, se arredondarmos aqui para 35% nos últimos 5 anos, ou seja, por ano a empresa cresce 35%, é um terço do tamanho dela. Se todo ano ela crescer 35%, em pouco mais de 3 anos ela já dobrou de tamanho. Se clicarmos aqui nos crescimentos, a gente vai ver que ela veio crescendo de 2013, teve uma queda em 2015, porém depois de 2016 ela vem subindo em quase que linha reta. Isso porque a B3 ela domina o mercado onde ela tem um monopólio. A única bolsa brasileira atualmente é a B3, onde há um pouco mais de 4 milhões de investidores. O que ajudou muito ela também foi o IPO do Nubank esse começo de ano, inseriu quase 700 mil novos CPFs na conta da B3. Como no Brasil só existe uma bolsa que é a B3, então todos esses CPFs novos foram para a B3. Eu sei que muitos investidores que a Nubank inseriu não movimentam suas contas, nunca mexeram no home broker, não compraram mais ações, mas ainda assim está na conta da B3. E se a gente olhar aqui o lucro da B3 ela cresceu cerca de 25% por ano. Um quarto do seu lucro total cresce todo ano. E se clicarmos aqui, veremos que ela vem crescendo ao longo dos anos, apesar de umas baixas, umas altas, ela vem crescendo seu lucro cada vez mais. Pois, como eu disse, a burocracia e o regulamento para entrar nesse mercado são muito altos e a B3 domina esse monopólio. Então, fazendo um resumo breve do que é CAGR. CAGR, quanto maior, melhor. Quanto maior a receita que entra na empresa, ou seja, o que ela traz para ela, quanto maior o lucro, é o que sobra dessa receita, melhor. O próximo indicador é a margem líquida da empresa. E esse indicador mostra o que acontece com o dinheiro que entra na empresa. Exemplo, a empresa consegue arrecadar, ou seja, faturar R$ 1.000. Quanto disso realmente vai virar lucro? Quanto mais alta essa margem, mais eficiente vai ser a empresa em rentabilizar os seus recursos. Se for menor, menos eficiente ela vai ser. E se pegarmos a margem líquida da B3 novamente, a margem líquida da B3 gira em torno de, se arredondarmos aqui, de 45%. Ou seja, de R$ 1.000 que entra na B3, 450, arredondando aqui, R$ 450 ela consegue trazer de lucro. É um lucro muito alto, 44%, arredondando aqui 45%, é muito alto. E eu peguei, por exemplo, aqui a Via Varejo, que é a Via 3. Você vai ver que a margem líquida dela está negativa, ou seja, se R$ 1.000 entra na empresa, ela não consegue trazer nada de lucro, ela está tendo prejuízo. Porém, como eu disse, não é tão simples, pois a Via Varejo está no setor totalmente diferente do setor da B3, onde a B3 está, como eu disse várias vezes aqui, ela domina o território, pois é um monopólio. E nesse setor de bolsa de valores, para entrar, existe um mar de regulamentação e muita burocracia, e onde a Via Varejo está, não, pois é um mercado de varejo. E o próximo indicador é o ROI, Retorno on Equity, que é o retorno que a empresa consegue ter sobre o seu patrimônio líquido. E, novamente, quanto maior esse indicador, melhor. Quer dizer que a empresa consegue rentabilizar o que ela tem dentro dela, ou seja, seu patrimônio líquido. E vamos supor que a empresa consiga rentabilizar, consiga subir seu ROI mais ou menos 10% ao ano. Em termos de rentabilidade, é isso que você deve esperar ao longo do tempo. E esse ROI vai caminhar para ser a sua rentabilidade de investimento se você conseguiu comprar essa ação, essa empresa, perto do seu preço patrimonial. Você vai ver o preço patrimonial da empresa a partir de outro indicador que eu vou falar aqui, que é o PV sobre VP. E voltamos aqui na B3, que tem o seu ROI cerca de 20% ao ano, ou seja, é uma empresa muito eficiente. Um ROI de 20% é um ROI muito alto. E se esse ROI continuar assim, é isso que você deve esperar de rentabilidade caso você comprasse essa empresa perto do seu valor patrimonial. Pegando outras empresas como, por exemplo, a Itaúsa, que eu acabei de abrir aqui, também tem um ROI de 20%, ou seja, um ROI também muito alto. E pegando outra empresa ainda assim, que é o Banco do Brasil, BBAS3, que também tem um ROI muito alto, porém menor que as outras duas que eu mostrei aqui, de 13,75%, arredondando aqui 14% de ROI. E agora um indicador de preço. Mas antes eu preciso te explicar uma coisa. Não basta a empresa ser uma boa empresa, ter os indicativos bons e estar no preço gigante. O que eu quero dizer com isso é que você tem que olhar os indicativos de preço, mesmo que você consiga olhar os outros indicativos de ROI, de margem líquida, de CAGR. Indicativos de preço também são muito importantes e você não pode descartá-los, pois devido a isso pode ser que os investidores precifiquem a empresa lá em cima. Como por exemplo, eu vou te vender um carro aqui, o carro é bem usado,
carro é bem conservado, carro não consome nada de gasolina, tá novo, pneu novo, motor novo, o carro tá impecável. E é o carro dos seus sonhos. E todos os indicativos que você olhou no meu carro estão ótimos. Porém, eu tô pedindo para você R$ 100.000 nesse carro. Porém, tem o meu vizinho que tá vendendo o mesmo carro, talvez que não com as mesmas especificações, não os mesmos indicadores bons que eu tenho, mas muito próximo desses, e ele está pedindo apenas R$ 10.000. E um dos indicadores que você tem que olhar para ver se a ação, se a empresa não está acontecendo isso, é o PL, que é o preço sobre lucro, que pode ser calculado de duas maneiras: o preço da ação sobre o lucro da ação, ou o valor de mercado da empresa dividido pelo lucro da empresa nos últimos 12 meses. Todos os dois cálculos vão dar no mesmo número. Isso mostra para você em quanto tempo o seu investimento que você fez te voltaria em lucros e dividendos. Por exemplo, se o PL da empresa é 10, se você investe nessa empresa, quer dizer que em 10 anos ela vai te devolver o que você investiu. Ou se o PL da empresa for 5, em 5 anos você vai ter de volta o que você investiu. Eu sou de novo aqui na B3. Se você olhar, o PL da B3 está em 14, quer dizer que o investimento que você faz na B3 hoje voltará para você em 14 anos. Só que calma, calma. Você não vai precisar esperar esse tempo todo. Como a empresa tem um grande crescimento, como eu disse, tem que olhar todas as métricas. Como a empresa tem um grande crescimento, tem uma geração de lucro muito alta, é bem provável que esse PL se reduza ao passar do tempo. E o próximo indicador é o PV, preço sobre o valor patrimonial. Estamos aqui na Itaúsa, e se você olhar para o PVP da Itaúsa, está em 1,14. Isso quer dizer, se você comprar essa ação da Itaúsa hoje, você estaria pagando 14% a mais do que ela tem de patrimônio líquido. Aí você para e pensa, mas se eu comprasse empresa que tem o P/VP abaixo de 1, como existem na bolsa hoje, como por exemplo o Banco do Brasil, seu PV/VP está em 0,67. Ou seja, se eu comprasse o Banco do Brasil hoje, eu estaria pagando cerca de 30%, arredondando aqui, a menos se eu fosse criar um banco do zero. Ou seja, eu estou pagando menos, mas ele vale mais do que isso. Então, se você fosse criar um banco hoje, você gastaria muito mais do que o Banco do Brasil está valendo. Para resumir, o P/VP dizer que você está pagando um preço de uma ação ou muito alto do que ela vale em relação ao patrimônio líquido daquela empresa ou muito abaixo. Geralmente no mercado a gente fala que a empresa está barata quando ela está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, ela está sendo vendida com desconto, ela está sendo vendida a um preço que é mais barato do que realmente ela vale. E esses são indicadores que eu olho na hora de comprar uma empresa, que é o PV sobre VP, PL, o ROI, a margem líquida e o CAGR, que é o crescimento da empresa. Mas é lógico que existem outras formas de analisar uma empresa, existem pessoas que compram e nem olham indicadores, existem pessoas que olham outros indicadores, existem pessoas que compram empresas utilizando outros métodos. E esse é só um método que eu estou te passando aqui e que funciona muito bem. Eu espero que esse vídeo tenha clareado um pouco a sua mente em relação aos indicadores, como eles funcionam, como eles trabalham em conjunto. E se você gostou do vídeo, eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like aí embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, me siga nas redes sociais que estão aqui embaixo, onde eu posto conteúdos variados todos os dias. Então é isso, se você quer saber informações sobre finanças e investimentos, já saiba onde se inscrever. Fui!